Essa é a ideia de relógio de matéria, no qual o tempo seria uma propriedade apenas da matéria. Ou seja, o tempo seria como a temperatura. A temperatura não existe em uma partícula sozinha, mas quando muitas partículas se movem juntas, a gente começa a perceber o que nós chamamos de temperatura. Por um efeito coletivo. Ela é algo que surge da interação de matéria com matéria. E talvez o tempo seja assim também. O tempo só existe porque o universo está cheio de matéria, e essa matéria cria uma relação de causa e efeito que pode ser identificada por nós como tempo. Ou seja, o tempo não é o pano de fundo da realidade, e sim uma propriedade que emerge da natureza. E essa também é uma boa tentativa de salvar o tempo na gravitação quântica, mas ela também tem problemas. O primeiro é que, matematicamente falando, essa tentativa é bem difícil. Tão difícil que a gente nem sabe se o tempo é quântico ou contínuo nessa versão da teoria. Seria preciso resolver umas contas bem complicadas para nós termos certeza se o tempo flui ou se ele é como um relógio avançando 1 segundo quântico por vez. Então, voltando ao nosso exemplo da corrida, o que o cronômetro está medindo é a si mesmo. Nós não sabemos de fato quanto tempo tem em um segundo. Tudo que esses diferentes relógios fazem é contar quantas vezes alguma coisa vibra e definir que um número de vibrações é o que nós chamamos de um segundo. Nenhum dos nossos relógios mede o tempo de fato. Eles simplesmente contam o número de vezes em que algo na natureza se repete. Ou seja, os relógios não percebem o tempo de verdade. Eles simplesmente deduzem quanto tempo se passou dado algum fenômeno natural. E só para mostrar a diferença e como isso realmente importa, nós sabemos o que é 1 quilo de verdade. 1 quilo é definido em torno de constantes fundamentais da natureza, como a velocidade da luz e a constante de Planck da física quântica. E não só isso, nós sabemos relacionar massa com energia de forma extremamente precisa. Colocando isso de outra forma, a nossa noção de massa está amarrada com os elementos mais fundamentais do universo que nós conhecemos. Já a nossa noção de tempo não está nem perto de ser tão bem estruturada, e não é por falta de tentativa. Por exemplo, vamos pegar 3 constantes fundamentais da natureza. Velocidade da luz, que limita a velocidade de transmissão da informação, a constante gravitacional, que determina a intensidade da gravidade, e a constante de Planck, que determina a escala do mundo quântico. Esse é um relógio de pêndulo. Se eu perguntar para ele quanto tempo o tempo tem, ele não sabe. Tudo que ele sabe é que cada vez que esse pêndulo volta para cá, ele avança esse ponteiro. A cada vez que o pêndulo termina um período, o ponteiro do minuto fica 3% mais próximo do próximo minuto. Ou, se você preferir, a cada período do pêndulo, o relógio avança 2 segundos. E a razão pela qual esse relógio não sabe me dizer quanto tempo o tempo tem é bem simples. Relógios não falam. Mas o que vai surpreender muita gente é que relógios também não medem o tempo. O que esse relógio faz é simplesmente contar quantas vezes esse pêndulo balança. E aproximadamente a cada 1.800 vezes que o pêndulo balançar, o ponteiro pequeno vai de um número para o próximo número, que é o que nós chamamos de 1 hora. Mas nem todo mundo fica feliz com essa definição. Existem pessoas que não respeitam a hora desses relógios de pêndulo, e essas pessoas são chamadas de cientistas. E não qualquer cientista, na verdade. Sendo específico, são os cientistas e engenheiros responsáveis pelo Sistema Internacional de Medidas, ou SI, se você preferir. São eles que definem exatamente o que é um segundo, e para isso usam um relógio atômico. Mas não se deixe enganar pelo nome chique, porque da mesma forma que o relógio de pêndulo, tudo que o SI faz é contar oscilações. Só que ao invés de contar as oscilações de um pêndulo sob o campo gravitacional da Terra, eles contam quantas vezes os átomos de Césio-183 vibram quando estão no seu estado de energia mais baixo. E quando um desses átomos oscila precisamente 9.192.631.770 vezes, o SI diz que 1 segundo se passou. Então, quanto tempo tem em 1 segundo? 9.192.631.770 vibrações de átomos de Césio. Só que quando você olha pro seu relógio ou pro seu celular para ver a hora, você não vê um átomo vibrando no canto e conta quantas vibrações para saber quanto tempo falta para terminar a prancha na academia. O que você vê é um tempo que o seu celular decidiu para você. Mas como eu sei que eu posso acreditar no meu celular? Como que ele sabe que horas são? O seu celular sabe que se passaram 1.755.005.726 segundos desde a meia-noite do 1º de janeiro de 1970. Essa data é o segundo zero do mundo digital. E tendo ela como referência, cada segundo é contado pela estampa de tempo Unix. Essa estampa temporal é referência de tempo para todo o mundo digital.